Sejam bem-vindos à aula completa sobre tipos de predicado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se para acompanhar aulas completas de língua portuguesa. E me siga também no TikTok, Dicas de Português com Sabrina. Lá eu posto dicas constantemente de gramática. Vamos agora para a aula. Antes de nós estudarmos sobre os dois, vamos diferenciar. Predicado é um termo que declara algo a respeito do sujeito, é um termo essencial da oração. Para identificarmos um predicado, ele sempre tem um verbo ou uma locução verbal. Vejamos, minha mãe ficou preocupada. Ficou preocupada é o nosso predicado. O nosso predicado também ele é dividido em três. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Já o predicativo é o termo que se refere ao sujeito ou ao objeto da oração. Exemplo, a garota estava feliz. A garota é o nosso sujeito, estava feliz é o nosso predicado e o núcleo do predicado está no termo feliz. Então, predicativo é o núcleo do nosso predicado. Feliz, então, é o nosso predicativo do sujeito, porque ele se refere ao sujeito, a garota. E ele também é dividido em dois, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Quando o predicado é verbal? Quando o núcleo do predicado é um verbo, é um núcleo que indica ação, chamado de verbo nocional ou verbo significativo. Este verbo nocional ou significativo pode ser um verbo intransitivo, como vocês podem ver em ele sorriu. Sorrir assume a função de núcleo do predicado verbal. Então, o nosso núcleo aqui é um verbo. Verbo transitivo direto, ele olhou a paisagem. Pode ser um verbo transitivo indireto, pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Então, estes verbos, sorrir, olhar, lembrar-se, explicar, são verbos que estão assumindo a função de núcleo do predicado verbal. No predicado nominal, temos como núcleo um nome, como vocês podem ver, divertidas, adoentado. E para identificar o predicado nominal, é importante você se lembrar de que ele é caracterizado por ter um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Vejamos, as bonecas eram divertidas. Quem é o sujeito? As bonecas eram verbo de ligação. Divertidas é o nosso núcleo do predicado nominal. Divertidas é o nosso predicativo do sujeito. Então, temos sujeito mais verbo de ligação mais predicativo do sujeito. O galo ficou adoentado. O galo, sujeito, ficou verbo de ligação, adoentado, predicativo do sujeito. Predicado verbo nominal. Quando temos dois núcleos, um núcleo verbal, então o núcleo que indica ação, e o outro núcleo nominal quando indica característica. Vejamos, Ana chegou nervosa na escola. Quem chegou nervosa na escola? Ana. Então, temos Ana como nosso sujeito. Chegou, verbo e nervosa, o nosso núcleo nominal. Então, nós temos dois núcleos, verbo nominal. O verbo chegar, né, tendo o núcleo verbal e o nervosa nominal. Maria saiu contente. Quem saiu contente? Maria. Então, Maria é o nosso sujeito. Temos saiu como o nosso núcleo verbal e contente como o nosso núcleo nominal. Temos dois núcleos, os dois núcleos na frase. Com isso, chegamos à conclusão de que o predicativo ele é classificado em dois. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Quando é predicativo do sujeito? Quando nós temos um verbo de ligação. Este verbo de ligação vai ligar o sujeito à sua característica. Ou então predicativo do sujeito. Então temos a banda de forró, nosso sujeito é verbo de ligação e engraçada, predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. A crítica julgou o filme magnífico.
Quem julgou o filme magnífico? A crítica. Então temos a crítica como sujeito. A crítica julgou o quê? O filme magnífico, objeto direto. O magnífico é o nosso predicativo do objeto, porque é uma característica atribuída ao filme. Para nós entendermos melhor o predicativo do sujeito, essa aqui são exemplos de verbos que indicam um predicativo do sujeito. O verbo continuar, ficar, virar, estar, viver, ser, andar, parecer. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabelinha com todos esses verbos de ligação, com os seus respectivos sentidos e exemplos, para vocês entenderem melhor. Predicativo do sujeito. Vamos revisar. Tu estavas distraída. Tu, sujeito, estavas, verbo de ligação, distraída, predicativo do sujeito. A moça virou freira. A moça, sujeito, virou, verbo de ligação, freira, predicativo do sujeito. Sabrina parecia animada com a aprovação. Quem é o sujeito? Sabrina. Parecia é o quê? Verbo de ligação. Animada é, então, o nosso predicativo do sujeito. Predicativo do objeto. Deixaram o livro rasgado. Deixaram, perceba que é um sujeito indeterminado. Temos o nosso sujeito aqui. Deixaram o quê? O livro rasgado. Rasgado é o nosso predicativo do objeto. Por que é predicativo do objeto? Porque é uma característica atribuída ao objeto direto. Consideraram os atletas vencedores. Consideraram sujeito indeterminado. Consideraram o quê? Os atletas vencedores. Vencedores é o predicativo do objeto. Então, ele é uma característica atribuída aos atletas. Para finalizar, vamos reforçar o que nós vimos com este exercício. Considerando as orações abaixo, indique V ou F. A médica encontrou-o curado. Curado é predicativo do objeto. Correto. Por que é predicativo do objeto? Temos a médica como sujeito e ela realiza a ação de encontrar. Encontrar alguém, algo curado. Encontrou-o, este ou é o nosso objeto direto. Curado é o nosso predicativo do objeto, porque é uma característica atribuída ao nosso objeto direto. Então, verdadeiro. A rainha da bateria tinha os pés machucados. E aí, machucados é predicativo do sujeito? Não. Por quê? A rainha da bateria é o nosso sujeito. O que a rainha da bateria tinha? Os pés machucados. Os pés é o nosso OD e machucados é o nosso predicativo do objeto. Portanto, o item 2 está falso. Machucados é predicativo do objeto e não do sujeito. Eles devem ser amigos. Amigos é predicativo do objeto. Falso. Amigos é predicativo do sujeito, pois é uma característica que se atribui ao sujeito eles. Então, o item é o item D, VFF. Se você gostou da aula, compartilhe, clique em gostei, comente alguma dúvida aqui que ficou durante a aula e me siga nas redes sociais, Instagram, Dicas de Português com Sabrina, e no TikTok, Dicas de Português com Sabrina. Vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas relacionadas à gramática. E até a próxima aula!